Para entrevistar Orlando Senna, nós convidamos Geraldo Moraes, presidente do Congresso Brasileiro de Cinema, Tony Venturi, cineasta e vice-presidente da APACE, Associação Paulista de Cineastas, Ana Paula Souza, repórter de cultura da revista Carta Capital, Roberto Farias, cineasta, Antônio Torres, escritor, e Valmir Fernandes, presidente da rede de cinemas Cinemark. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E você pode participar do programa, fazer a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, utilizando o telefone que é o 0 operadora 11 252 6525. Nosso fax também à sua disposição é o 0 operadora 11 3874 3454 e o endereço eletrônico do programa, também uma maneira de você entrar em contato com a gente, fazer a sua pergunta, a sua formulação, a sua crítica, inclusive, é o rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Orlando. Boa noite. Nós estamos aí vivendo um momento em que o Brasil, de alguma forma, festeja 4 indicações para o Oscar de um filme brasileiro, né? O filme Cidade de Deus. Indicações técnicas, digamos assim, melhor diretor, melhor fotografia, melhor roteiro adaptado, quer dizer, uma área que surpreendeu todo mundo, a imprensa só fala nisso. O que eu queria saber é o que é que este projeto, Cidade de Deus, tem a ver com a política audiovisual que o atual governo faz, se é que ele tem alguma coisa a ver. O filme de Cidade de Deus apareceu antes que o governo Lula apresentasse o seu projeto de reformatação do universo audiovisual brasileiro, que é assim que podemos defini-lo. É um filme que tem e passa a ter, ainda mais agora, uma importância muito grande no que se refere à visibilidade do cinema brasileiro, não apenas dentro do país, mas também a visibilidade relacionada com fora do país. Essas 4 nominações, incluindo a de direção, que Sim. sempre é uma nominação muito importante, chama atenção para o cinema brasileiro da atualidade. Eu acho que devemos isso, inclusive, a vários fatores, mas também, e talvez principalmente, exatamente a qualidade do cinema brasileiro, que a partir de 94, 95, né, quando a produção foi reiniciada, vem crescendo de ano a ano, no sentido da diversidade temática, da diversidade de propostas estéticas e também como um ganho principal nessa nova relação, esse novo caso de amor, digamos assim, do nosso cinema com o nosso público. E o fato agora dessas 4 nominações, eu acho que estende esse interesse, ou seja, abre a possibilidade de estender esse interesse também para plateias de outros países. Eu acho que Cidade de Deus vai fazer, já está fazendo, e se ganhar algum desses prêmios fará mais ainda muito bem ao nosso cinema. No mundo inteiro, que se nota no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental, digamos assim, pode-se notar atualmente que o cinema brasileiro, puxado pelo Brasil, digamos, pela nova imagem do Brasil, está voltando à moda. Já estivemos na moda em determinado tempo, né? O cinema brasileiro, nos anos 60, depois também um pouco entre 70 e 80, no final de 70 e início de 80, esteve na moda, no sentido de que os olhos do mundo estavam muito voltados para a nossa produção. Depois perdemos esse privilégio. Pelo menos durante 10 anos o cinema iraniano ficou na moda, né? Nos tomou essa posição. E agora parece que estamos voltando de novo a chamar a atenção. Você acha que isso se combina universais com a nova reformatação? Quer dizer, usando uma expressão de um samba, a vida não é só isso que se vê, um pouco mais. Quer dizer, tem um projeto que pode pegar carona nesse interesse do mercado mundial e alavancar o cinema brasileiro? Sim, quer dizer, vários fatores nos apontam nessa direção, ou seja, que estamos vivendo um momento histórico excepcional no sentido da possibilidade de se realizar um trabalho, tanto do ponto de vista institucional como do ponto de vista também empresarial, no sentido de que o cinema brasileiro consiga romper um círculo vicioso que marca, na verdade, sua história, né? É um cinema cíclico, um cinema tipo montanha-russa, né? Se pode até medir, alguém que
que se interesse por isso e tenha mais atenção nessas coisas, se pode até sentir como esse movimento se faz, né? Se faz a cada 10 ou 15 anos, né? De subir e descer, não apenas do ponto de vista da qualidade, mas também do ponto de vista da sua relação com o público. Isso também tem a ver, essa história cíclica do cinema brasileiro, com o que os cineastas inventam, com o que os cineastas conseguem organizar para que o cinema continue a existir, ou seja, no que se relaciona à produção, por exemplo. A cada 10, 15 anos, o cinema brasileiro inventa uma nova maneira de se financiar. Há 10 anos estamos, por exemplo, utilizando as leis de incentivo, ou seja, as leis de renúncia fiscal, que desde uma década, um pouquinho mais, é o que conforma a possibilidade de que continuemos a produzir, mesmo que, já não está acontecendo tanto isso, mas acontecia muito, mesmo que o respaldo e a resposta do público não fosse muito forte, ou seja, uma maneira de produzir em um país que tem o seu mercado consumidor quase que totalmente ocupado por um produto estrangeiro, ou seja, como inventar a mágica. E a cada 10 ou 15 anos, o cinema brasileiro muda a maneira de encontrar esse recurso. Ou seja, é uma história cíclica. E acho que, nesse momento, a partir de diversas circunstâncias, que podemos também conversar um pouco aqui, se abre a possibilidade de romper esse ciclo vicioso e de encontrar caminhos de sustentabilidade para o nosso cinema. É um caminho que tem a ver exatamente com digamos, o casamento do cinema com a televisão, com uma visão, com um tratamento audiovisual da questão e não apenas cinematográfico. Geraldo? Cidade de Deus, você falou na visibilidade do cinema brasileiro no exterior, o que o Cidade de Deus representa nisso. Mas Cidade de Deus é um filme e o Oscar é a exceção. Eu perguntaria o seguinte, quer dizer, o que pretende, o que pensa o Ministério da Cultura e a sua secretaria no sentido de fazer com que a presença do cinema brasileiro no exterior seja um fenômeno regular, não apenas restrito a alguns filmes de exceção e também não apenas nos prêmios. Eu quero dizer em termos de realmente uma presença no mercado, em termos de uma exportação do cinema brasileiro, de colocação do cinema brasileiro como uma pauta de exportação no Brasil. Eu acho que isso está interligado com o que acontece aqui dentro. Também aqui no nosso mercado interno, a gente não pode confiar e colocar todas as fichas nos filmes de grande sucesso, nos blockbusters. Nenhuma cinematografia se sustenta a partir de filmes de grande impacto, que são geralmente poucos. Qualquer cinematografia nacional se sustenta a partir do seu filme médio, da sua produção média, da recepção, digamos, normal, pouco acidentada da sua produção média por parte do seu público. Eu acho que isso também tem a ver com uma política, digamos, de visibilidade do cinema brasileiro extra-fronteiras. Também aí não temos de confiarmos exclusivamente nesses acontecimentos artísticos ou empresariais que é um grande sucesso de um filme. Nós temos de estabelecer também lá fora uma relação do público de outros países com o nosso filme médio, com o filme que tenha, digamos, uma carreira não meteórica, mas uma carreira segura e estável. E nossos esforços, o desenho de uma política institucional para isso tem a ver com essa relação daqui de dentro, ou seja, a visibilidade também do filme médio, se não a visibilidade interna, a visibilidade externa. Mais pontualmente, existe já em andamento negociações basicamente com a Índia, com a China e começando agora com a Rússia, no sentido de estabelecermos acordos de codistribuição. Esses países também estão interessados em outros aspectos da atividade audiovisual, como, por exemplo, a Índia está interessadíssima em vir filmar no Brasil. A Índia faz mais de 1000 filmes por ano
e segundo os dirigentes do audiovisual indiano, existe como uma fome muito grande por parte de suas plateias de ver geografias, tanto físicas como humanas, novas. Ou seja, eles querem filmar histórias indianas no Brasil. Inclusive já está começando uma coprodução Índia-Brasil nesse sentido. Além dessas negociações que estão sendo iniciadas com esses importantíssimos mercados, né, da Índia, da China e da Rússia, também existem entendimentos já avançados com o mercado latino-americano, na verdade, ibero-americano. Essas negociações estão sendo encaminhadas através da CACI, da Conferência das Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais Ibero-Americanas, está caminhando no sentido de que o acordo de coprodução e codistribuição que fizemos com a Argentina possa se transformar em um acordo multilateral envolvendo todos os países ibero-americanos. Existem também outras iniciativas já iniciadas que têm a ver, por exemplo, com os países de língua portuguesa. Ou seja, pelo menos nessas 3 direções já se está trabalhando. Na relação ibero-americana, país de língua portuguesa, e na relação direta com esses grandes mercados internacionais, a Índia, a China e a Rússia. Boa noite, Orlando. Boa noite. Boa noite. Você comentou a ciclotimia do cinema brasileiro, e para romper esse círculo, o objetivo é a sustentabilidade, e para isso você falou do casamento entre o cinema e a televisão. Para mim esse é o nervo, vamos direto a ele. A relação cinema e TV, acreditamos, é fundamental. Todas as cinematografias europeias, através de legislação, estimularam, obrigaram as TVs a entrarem em coproduções com a produção independente local e exibirem, principalmente, o produto da produção independente em suas TVs. O Ministério acena com uma lei geral de cinema, que seria a criação da Ancinave, onde se estabeleceria esse casamento cinema e televisão. Nós conhecemos as intenções, não conhecemos os detalhes. Eu queria saber, assim, o que você pode adiantar concretamente, principalmente em relação qual vai ser o compromisso da televisão em se envolver em coproduções com os produtores independentes. 2. Nossos filmes, e não só os produzidos in-house, como os da Globo Filme, eles serão exibidos nas TVs abertas e pagas. Haverá uma certa obrigatoriedade de exibição para que haja um escoamento da nossa produção e eles serão adquiridos pelo verdadeiro valor de mercado? Você faz perguntas difíceis, você mesmo disse até onde você pode adiantar esses assuntos, né? Comecemos pelo geral, né? Ou seja, os movimentos do governo nessa direção, que foram passos institucionais de organização, digamos, do próprio governo com relação a isso. Para começar, na criação e na instalação, agora no dia 11 de fevereiro, do novo Conselho Superior de Cinema, e que logo, quando houver um encontro, digamos, desse Conselho com o projeto de criação da Ancinave, será transformado em Conselho Superior de Cinema e do Audiovisual. Ou seja, já é um passo importante, não apenas porque amplia, digamos assim, o raio de ação da nossa agência relacionada com o tema para a televisão e todas as mídias afins, mas também, principalmente, porque esse conselho abriga o que nós consideramos como, digamos assim, o desenho institucional de sustentabilidade para o cinema e a televisão, ou seja, para o audiovisual, que são 9 ministérios, né? Houve muita discussão, houve uma saudável discussão no ano passado, no sentido de em que ministério a agência deveria estar vinculada, né? Se discutiu muito, digamos, a partir das ações do desenho de cada ministério. Quer dizer,
A Ancine pode caber mais no Ministério de Indústria e Comércio, pode caber mais no Ministério de Relações Exteriores, no Ministério de Cultura. E o governo decidiu pelo Ministério da Cultura por uma razão muito simples, porque o que se procurava, na verdade, era qual o ministério que poderia articular, encabeçar e articular um pool ministerial que, na verdade, possa responder às necessidades tanto empresariais como artísticas, culturais do cinema. Então, se conformou esse grupo de 9 ministérios que corresponde, digamos, a todos os aspectos da expressão audiovisual, que é arte, é cultura, é indústria, comércio, é tecnologia, é relações exteriores, é educação. Ou seja, todos os ministérios relacionados com esta irradiação, digamos, da atividade audiovisual estão presentes nesse novo conselho, além, evidentemente, de 9 representantes do setor e da sociedade civil. Ou seja, quando foi escolhido o Ministério da Cultura para encabeçar e articular esse pool ministerial, foi no sentido de que o cinema, a televisão e todas as expressões audiovisuais, embora sejam tudo isso que a gente acaba de mencionar, né? Indústria, comércio, relações exteriores, educação, etc., ela é essencialmente cultura. Ela é em sua alma, ela é em sua maior profundidade uma expressão cultural. E por isso o Ministério da Cultura foi escolhido nesse sentido. Não quer dizer que seja mais importante do que o outro. Eu acho que aí, do que os outros. Eu acho que aí está a importância maior desse Conselho e também, respondendo a sua pergunta, a irradiação dessa providência com relação a esse desejo nosso, desse casamento da televisão e do cinema. O passo seguinte, evidentemente, é a criação, é a ampliação, digamos, da agência que trata do assunto, de Agência Nacional do Cinema para a Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual. E você quer ir mais além, me perguntando sobre providências concretas com relação a isso. Estamos ainda, digamos assim, na fase de negociação e discussão com todos os interessados, com todas as pessoas envolvidas, com todos os setores, as áreas envolvidas na questão. E creio que não seria adequado, nem de bom tom, eu estar adiantando assuntos que ainda estão em negociação, em discussão. Mas posso lhe dizer que existe uma demonstração de boa vontade por parte dos setores envolvidos nisso. Ou seja, e se falarmos diretamente na televisão, que neste caso seria a atividade mais próxima desse tema, né? Desse casamento, já que o cinema, embora não pareça, historicamente sempre esteve de alguma maneira de portas abertas para esse encontro, a televisão é quem tem mais o que discutir, na verdade, nesse momento. E a nossa impressão, a partir do governo, a partir do Ministério da Cultura, é que isso está caminhando muito bem. Existe um sentimento de parceria entre a televisão, basicamente a televisão aberta, a televisão privada aberta, né, no sentido de que estamos encontrando uma linguagem comum para que a prática desse casamento seja possível. Eu acrescentaria apenas que estamos começando, e isso foi intencionalmente assim, estamos começando por nossa própria casa, pela televisão pública. Já existem várias ações, vários movimentos, no sentido de que a televisão pública seja uma aliada forte, uma aliada que se transforme em indispensável para o cinema brasileiro. E não apenas no sentido de uma futura, digamos, reformatação, digamos, dessa televisão pública, da televisão pública brasileira, para que ela seja realmente pública, ou cada vez mais pública, mas também no sentido de ações pontuais, como essas mencionadas há pouco aqui na apresentação do programa, ou seja, concursos e editais e diretamente relacionado com o cinema sendo realizado para a televisão. O cinema, o filme que é feito já com data marcada de exibição
nas nossas redes. Roberto? Orlando, nós vamos, quer dizer, vocês estão pensando em mudar a Ancine para uma agência do cinema e do audiovisual. Vocês ou nós? Nós todos. Nós. O cinema brasileiro e o governo. Nós sabemos que o cinema brasileiro hoje, ele tem vivido, a produção tem vivido de incentivos fiscais. Sabemos também que a quantidade de filmes importados para cinema oscila mais ou menos aí em torno de 400 filmes por ano. Mas para o cinema, ou melhor, mas para a televisão, isso se amplia enormemente. Nós sabemos que o produto brasileiro na televisão, ele é o que mais aceitação tem, quer dizer, a dramaturgia brasileira na televisão é o produto mais caro que a televisão tem. Algumas emissoras fazem mais, outras fazem menos, outras não fazem nenhum. Como é que você acha que nós vamos conseguir incentivar? Porque você vê que a coisa vai aumentar exponencialmente. Quer dizer, o problema que nós temos no cinema vai ser agora muito maior, porque as televisões ainda exibem muito produto estrangeiro. Como é que nós vamos conseguir incentivar também a televisão para aumentar a quantidade de produto nacional nas televisões? Já existe um dado que ajuda muito o cinema brasileiro nessa direção. Você, inclusive, mencionou isso. É o fato de que o filme brasileiro na televisão brasileira tem uma audiência geralmente superior ao do filme estrangeiro. Historicamente, quando qualquer emissora aberta de televisão faz essas famosas semanas do cinema brasileiro, né, essas semanas têm uma audiência superior a semanas semelhantes que não são realizadas com filmes brasileiros, ou seja, no sentido de que podemos chegar à conclusão bastante óbvia de que o público de televisão brasileira gosta de ver filme brasileiro na televisão. O ano passado, a partir de 2002, na verdade, também se chegou a uma conclusão exatamente igual a essa, relacionada com o público de cinema em geral, ou seja, o público brasileiro. O brasileiro gosta do seu cinema. Né? Os 22 milhões de pessoas, de ingressos do cinema, do filme brasileiro, o ano passado, em 2003, no nosso mercado, não significa que 22 milhões de pessoas foram ver esses filmes, mas sim que um número que eu não consigo imaginar foi ver um filme no início do ano e depois essas mesmas pessoas voltaram para ver outros filmes brasileiros. Ou seja, o dado mais importante, eu acho, em todas as questões que estão fervilhando atualmente no que se refere a isso, é essa nova relação ou esta relação restaurada do nosso cinema com o nosso público. As pessoas acham, inclusive, que é uma relação pode ser até mais sólida de outros tipos de namoros que aconteceram em outras épocas, já que em outras épocas existia um determinado gênero, um determinado tipo de filme brasileiro que chamava especialmente a atenção desse público, como foi a comédia radiofônica, digamos assim, na época da chanchada, como foi a questão do erotismo na época da pornô chanchada, ou seja, que existia sempre um chamariz, né, específico que puxava o espectador brasileiro para ver filme brasileiro. Atualmente não existe nenhum gênero tão marcante, ou nenhum tipo, nem gênero chamemos, né, nenhum tipo de filme que possa atrair tanto a atenção do nosso público e, no entanto, estamos tendo, multidões vendo filmes brasileiros em nossas salas. Eu acho que a partir desse dado, ou seja, que quem faz cinema brasileiro, quem distribui cinema brasileiro, quem exibe cinema brasileiro, tem de partir desse dado, né, que já não é mais uma suposição, quer dizer, é um dado real. Ou seja, há um público que está disposto a nos acatar, seja
numa tela grande de cinema, seja numa tela de televisão, seja através do vídeo doméstico. E esse momento tem de ser aproveitado em todos os sentidos, não apenas pelo governo, mas eu acho que basicamente pelo empresariado. Tem de entender em mais profundidade o que é que está acontecendo na relação do cinema brasileiro com o povo brasileiro. Eu acho que é a partir daí, quer dizer, que ações a partir disto nos levarão a resultados bem importantes. Orlando, para fazer uma provocação aqui, eu vou ler a pergunta de Milton Robson Veiga, de São Paulo, capital, que diz o seguinte: apesar da qualidade fantástica atual do cinema brasileiro, lamento que não seja possível assistir à maioria desses filmes, pois os grandes exibidores, como a Cinemark, por exemplo, não exibem a maioria dos filmes. Só para citar alguns que vêm à memória agora: Cronicamente Inviável, Madame Satã, Amarelo Manga e um lançado agora, Narradores de Javé. Para assistir a esses filmes, tenho que me locomover até o centro, pois são exibidos em poucas salas de São Paulo. Acho que o Milton coloca, e eu digo a provocação porque o Valmir está aqui, coloca a questão que é o seguinte: temos sim 35 filmes, 30 e tantos filmes sendo produzidos, mas realmente boa parte desses filmes, seja nas redes de várias salas ou nos cinemas, de modo geral, passam por um curtíssimo espaço de tempo. Como é que se resolve isso? Talvez eu tenha de dividir essa resposta com o Valmir, né? Por isso é que a provocação é dupla. Evidentemente, ao se colocar isso, estamos colocando também a questão da infraestrutura de exibição física, né? De exibição. Isso é um fato já sabido, talvez até por boa parte da população, porque sempre estamos batendo nisso e a imprensa também faz eco a esse tipo de coisa, que é o número muito baixo de salas de exibição que temos no Brasil, não só no sentido até de corresponder à nossa própria produção, mas também da importância, digamos assim, do nosso mercado consumidor, que não se reflete nesse número tão exíguo de salas. Eu acho que um dos caminhos a serem trilhados para se buscar solução para isso é exatamente a recomposição do nosso parque exibidor, se não talvez aos níveis que atingiu no passado de 5 mil salas, embora eu acho que deveríamos voltar a esses patamares, mas de qualquer maneira é uma reconquista desses espaços de uma maneira substantiva. Mas isso não é tarefa de governo. É uma tarefa de governo. Inclusive, é uma tarefa de governo também, no sentido do estímulo. Como, por exemplo, e já podemos mencionar, digamos, providências já materializadas, como o lançamento dos Funcines, que foi feito em novembro do ano passado, através pela CVM e pela Ancine, que são fundos de investimento, digamos assim, confortáveis, já que as empresas ou as pessoas físicas podem descontar o que gastam nesses fundos em imposto de renda. E são fundos destinados também à construção de salas de cinema. O BNDES está estudando o lançamento de uma carteira de financiamento também bastante confortável para as pessoas que queiram atuar nesse campo e que também está focando a construção ou a restauração de casas de cinema. Existem também outros projetos governamentais que vão nessa direção, como a criação, que é um projeto muito, digamos, dos mais queridos do Ministério da Cultura e também dos mais caros, dos mais difíceis de serem implementados, que é a criação de uma rede popular de exibição, com espaços que possam cobrar 10%, digamos, do preço do ingresso comercial de hoje, para que seja possível atrair contingentes de espectadores que, nas condições atuais, nem chegam perto de uma casa de exibição. Ou seja, porque acreditamos também que temos de aumentar o número de espectadores no nosso mercado, apesar dessa quantidade tão badalada ano passado, de 22 milhões de pessoas viram filmes brasileiros. Na verdade, isso
se colocamos diante do tamanho, da grandeza desse país, não só no que se refere à sua grandeza populacional, mas à sua grandeza cultural, à sua grandeza de país emergente, o seu lugar de nona economia do mundo, na verdade, 200 milhões de ingressos para um cinema nacional não é grande coisa nas dimensões em que vivemos. Há que aumentar o número de espectadores. Isso só é possível a partir da qualidade dos filmes, da visibilidade desses filmes e do espaço físico onde essas pessoas possam ir, tenham capacidade de ir, tenham a possibilidade de ir. Atualmente, nós não contamos mais com o público, que foi quem garantiu, em épocas passadas, o êxito, o sucesso dos nossos filmes, que era um público, digamos, que em geral, denominado como classe C e D, ou seja, contingentes de renda não muito alta. E que foi quem garantiu, digamos, o sucesso da chanchada, e foi que, de alguma maneira, também massificava a presença de plateia em filmes brasileiros durante o final dos anos 70, 80. Esse público nós perdemos, e um dos projetos é reconquistá-lo, exatamente porque essas pessoas não têm poder aquisitivo para pagar um ingresso de cinema nos preços atuais. E também não têm, digamos, mobilidade social para frequentar cinemas de shopping. Ou seja, temos de conseguir, de implementar algumas correções no desenho do mercado consumidor brasileiro. Embora a tendência seja dos cinemas fechados em centros comerciais, eu acho que seria, digamos assim, um erro bastante grave se abandonássemos definitivamente o cinema de rua, o cinema de bairro. Eu acho que as duas maneiras, digamos assim, de se frequentar cinema devem conviver para que tipos distintos de público possam ser atendidos. Ou seja, é uma das providências, digamos, entre muitas, que devem ser tomadas, que devem ser encaminhadas, para que o que foi essa festa de inauguração, que é como eu considero o ano passado, o ano de 2003, seja realmente uma festa de inauguração e que 2004 e 2005 sejam os primeiros anos de uma nova era real para o cinema brasileiro, e não apenas pipocar de foguetes. Eu queria pedir a opinião do Valmir aí, que foi, quer dizer, cuja organização foi indiretamente citada. Acho que, respondendo primeiramente, eu acho que tem que se sentir e conhecer a diferença que existe entre o circuito comercial e o circuito de arte. E, em algumas vezes isso tem que ser notado. Filmes como Cronicamente Inviável, ele foi lançado no Brasil, que tem 1.880 salas, com 2 cópias. Impossível ter acesso a isso. Filmes como Amarelo Manga, Madame Satã e Narradores de Javé, que foram citados, eles foram lançados no circuito, em questão a Cinemark, em outros circuitos comerciais, em posições selecionadas. Então, existe o lançamento, mas o próprio distribuidor privilegia o cinema de arte, que é o cinema que atrai o público que prefere alguns desses produtos, não a totalidade. Eu diria que Narradores de Javé também entrou em cartaz, ao mesmo tempo que 2 outros filmes brasileiros, que foi o filme da Angélica, Show de Verão, e A Cartomante. Então, alguns circuitos preferiram trabalhar com esses produtos por achar que esses produtos eram mais afeitos ao tipo de público. Ou seja, essa é uma situação que é um misto, ou seja, não é simplesmente a questão de determinado filme não ser lançado numa determinada cadeia. Existem essas condições. Filmes, às vezes, sofisticados estrangeiros, eu posso citar alguns como Dogville, posso citar Adeus Lenin ou Encontros e Desencontros, também são filmes que você não vai encontrar normalmente no circuito comercial em todas as posições. Eles são lançados em posições específicas. Então, isso são características e nuances do mercado que têm que ser consideradas. Eu espero estar respondendo ao telespectador em relação à dúvida que ele colocou. Falando com Orlando e querendo perguntar especificamente sobre cinema, eu acho que o momento é particularmente feliz com a questão do Cidade de Deus no Oscar. Eu acho que a gente tem que focar em tudo aquilo que aconteceu de bom em 2003.
E eu diria que para um governo que fala e deseja demonstrar um espetáculo de crescimento, eu acho que o setor de cinema e principalmente o setor de exibição demonstrou isso nos últimos 5 anos. Foram mais 600 salas novas, 600 milhões de reais em investimentos, criação de mais de 4 mil empregos diretos, mais de 50 milhões de ingressos vendidos em relação à realidade de 1997 e, obviamente, não por mérito só do setor de exibição, mas por mérito de toda a indústria, 21% de participação de mercado do filme nacional no mercado doméstico, ou seja, dados inquestionáveis de um show de crescimento. O que acontece em relação a isso? Esse investimento deveria ser continuado e buscar levar esse número que eu citei de 1.880 salas para 2.000, 3.000 salas. Esse diria que é o objetivo para encontrar mais espaço e mais condição de se lançar os filmes de todas as nacionalidades, principalmente os filmes brasileiros, sem os quais o mercado não vai sobreviver ou se desenvolver a contento, porque não vai conseguir chegar a algumas dessas classes C e D que nós aqui falamos. Então a pergunta é, como é que o governo espera continuar criando ou criar condições para que esse nível de investimento seja feito ou mantido, ao mesmo tempo em que, na primeira situação em que ele atua, ele aumenta a reserva de mercado e cria uma condição de insegurança ou risco para o setor? Como é que a gente converge, e aí falando de parceria que está se buscando na televisão, como é que a gente converge o interesse de todos no aumento do número de salas com uma intervenção maior que nós não sabemos aonde é que vai se posicionar? Como é que a gente pode ver isso daqui para frente? Quais são as respostas que nós podemos esperar do governo? Para refletir sobre isso, acho que a gente precisaria ter um esclarecimento seu. Você disse que existe uma margem de insegurança com relação a uma cota de tela? Eu vou tentar ser mais claro. Quando eu falei em risco, ele existe a partir do momento que se cria uma obrigatoriedade e não se procura avaliar necessariamente se o público vem junto com essa obrigatoriedade. Quando se estabelece uma reserva de mercado fundamentada em dias de exibição, e eu citei isso numa reportagem, é a mesma coisa que você estabelecer que as empresas aéreas vão comprar aviões da empresa que produz localmente, esses aviões vão estar voando com ou sem passageiros. Alguém tem que bancar esse ônus. Então, quando a gente coloca risco, é porque num ano como 2003, que foi fantástico para o cinema brasileiro, não houve risco, houve uma situação de sucesso generalizado. No entanto, os próprios estudos do governo, que nem como divulgado pela Folha de São Paulo, mostram que existe a possibilidade de uma queda do público do cinema brasileiro em 2004. Claro, então, em função disso, existe um risco. Em função disso, uma obrigatoriedade maior cria uma situação de risco para esse capital investido, e a gente gostaria de entender do governo que segurança ou que possibilidades estão aí, além dos FUNCINES que nós já conhecemos, mas o FUNCINE ele trata do capital a ser investido. Nós estamos preocupados porque houve investimentos de capital nacional e estrangeiro de vulto na atividade que precisam entender quais são as regras do jogo. Primeiro, eu acho que devemos entender como são calculadas, digamos assim, e decretadas as cotas de tela, né, que é um procedimento utilizado pela maioria dos países, procedimento, inclusive, até recomendado, né, pela Organização Mundial do Comércio, que os países, principalmente os países ascendentes, digamos assim, devem utilizar essa reserva de mercado como garantia, né, para que a sua produção e a sua atividade cultural também tenha um respaldo, digamos assim, uma garantia. Esse ano o governo aumentou, né, a cota de tela com relação a que estava valendo ano passado, a partir de estudos, né, da Ancine, e a partir também, evidentemente, de consulta, né, a todos os setores envolvidos na questão, ou seja, a produção, a distribuição e a exibição, e levou em conta, evidentemente, isso que você acaba de dizer, que não se espera, né, que em 2004
possamos repetir, né, a ocupação, digamos, do nosso mercado nos mesmos níveis que foram feitos em 2003. Houve um salto, digamos assim, né, muito forte, de um aumento de mais de 200% nessa ocupação. O filme brasileiro esteve no nosso mercado ocupando cerca de 20%, 22% dele. Não se espera nada nos indica que 2004 possa ter uma ocupação igual, mas também nada nos informa ou nos indica que em 2004 essa ocupação descerá a patamares inferiores, digamos, né, a 2002, ou seja, ninguém acredita que a ocupação do cinema, dos filmes brasileiros no supermercado volte a 7%. Todos os cálculos e projeções, na verdade, nos levam com uma boa margem de erro, evidentemente, como qualquer projeção, a uma ocupação entre 15% e 17%, né, que é o que corresponde mais ou menos à cota de tela de 63 dias. Né? E também o governo, através da Ancine, e depois como decisão por parte da Presidência da República, chegou a esse número também a partir de sugestões bastante desencontradas, né, de dois setores da atividade, que é a produção e a exibição. Né? Quando um setor tão importante como a produção demanda 91 dias de cota de tela e um outro setor tão importante quanto de importância igual, que é a de exibição, demanda 49 dias, a diferença entre um e outro é tão gigantesca que o governo entende que não está havendo ainda um entendimento entre essas duas importantíssimas áreas da atividade cinematográfica e que, por isso, tende a haver uma arbitragem. Uma arbitragem que é feita, evidentemente, a partir do melhor que se pode calcular, do melhor que se pode projetar com relação ao ano seguinte. Mas eu não creio que haja qualquer risco no sentido de que, se essa cota de tela está para menos ou para mais do que pode o mercado alcançar, evidentemente o governo fará correções, está disposto a fazer qualquer correção. Significa, então, que os exibidores não serão multados? Se o público não existir? Não, eu não chegaria a tanto, ou seja, depende do comportamento dos exibidores. Os exibidores são parte mais que importante nesse crescimento, ou seja, nessa onda de crescimento e nessa vontade de sustentabilidade, de chegar à sustentabilidade do cinema brasileiro, ou seja, são elementos de importância capital e evidentemente, quer dizer, nenhum negócio será bom, nenhum negócio envolvendo o audiovisual, o cinema, será bom se o negócio não for bom para os exibidores, evidentemente. Eu acho que estamos chegando ao momento em que essas distintas áreas da atividade devem se entender de uma maneira mais positiva e mais substantiva, inclusive para que o governo não tenha de arbitrar tanto. Ana Paula. Voltando um pouco à questão da visibilidade e até tomando como exemplo alguns filmes citados por esse espectador. Todos os filmes que ele citou têm em comum o fato de não terem nem Globo Filmes, nem uma major americana atrelada a eles. 92% dos ingressos vendidos ano passado tinham o nome da Globo Filmes atrelado a eles. Eu gostaria de saber se o Ministério da Cultura não considera uma distorção o que está acontecendo no cinema brasileiro. Todos os grandes sucessos, sem exceção, são feitos com leis de incentivo, leis essas utilizadas por empresas americanas, por grandes empresas. E se sim, o que deve ser alterado nas leis, nessa nova lei geral do cinema que está sendo planejada? Quando eu me refiro a essa nova lei geral, para que não haja confusão, alguém disse assim, a lei geral que cria a Ancinave. Na verdade, o projeto da Ancinave ele será materializado a partir de uma norma específica, que pode ser uma medida provisória, um projeto de lei.
O que o governo pretende, já começou, na verdade, a articular, é a elaboração de uma norma geral audiovisual para o Brasil, ou seja, de um estatuto do audiovisual. Inclusive, não apenas para corrigir as muitas distorções que existem nessas leis de renúncia fiscal, não só no que se refere à aplicação em projetos audiovisuais, mas também em projetos culturais de uma maneira geral. E são várias as situações que têm de ser, digamos, encaminhadas e corrigidas, como, por exemplo, a utilização de dinheiros públicos exclusivamente, quer dizer, dinheiros públicos de uma grande empresa exclusivamente para suas fundações culturais ou seus centros culturais. Essa distorção, por exemplo, impediu que boa parte desses recursos chegasse ao seu destinatário originário, digamos, para quem foi pensada essas leis, que era a produção independente cultural brasileira, e várias outras distorções que têm de ser encaminhadas e reajustadas, digamos assim. No que se refere à questão da eclosão, digamos assim, na produção cinematográfica, e isso também refletindo na difusão desses produtos de uma grande empresa de comunicação brasileira, é um fato, na verdade, que nós devemos absorver não como uma distorção, mas sim como um fato novo que pode existir, que pode incidir em qualquer cinematografia nacional. Não digamos, criando impedimentos para que grandes produtoras, como a mencionada, ou seja, a Globo, ou impedindo que as empresas estrangeiras possam alimentar, digamos, adubar a produção brasileira, que vamos encontrar soluções para o problema geral. Eu acho que temos de caminhar por outras sendas, que é aquela que eu já mencionei aqui, que é o governo pautar e focar de uma maneira muito especial a produção média. Ou seja, tentar dar uma visibilidade adequada, uma visibilidade que possa obter boas respostas do filme médio, do filme que você acaba de mencionar. Mas como fazer isso se grande parte dos filmes que têm visibilidade, tem a visibilidade na TV Globo e tem esse dinheiro das empresas americanas que usam o dinheiro na produção, o dinheiro incentivado, e que depois ainda lucram como distribuidoras dos filmes? Como tornar essa briga um pouco mais compatível? Primeiro, através das correções normativas, né? Estamos falando disso praticamente desde quando começamos essa nossa conversa, ou seja, é necessário uma norma mais clara, mais precisa, mais moderna e mais direcionada para o que vai acontecer nas próximas décadas, e que não temos a legislação brasileira referente a essa atividade, ou ela é praticamente inexistente, ineficaz, como é o caso do que se refere à televisão aberta privada, ou então ela é muito, digamos, numerosa e variada, como é o exemplo, como por exemplo a legislação referente diretamente ao cinema, né, que essa é muito ampla, que vem sendo feita há muitas décadas e que chega, na verdade, neste momento, nesse sagrado ano de 2004, com o resultado que é que temos, ou seja, com praticamente toda a produção de cinema brasileira dependente das tetas do governo. Ou seja, isso não é um bom resultado para a legislação de um país que pretende, digamos, perseguir uma sustentabilidade real para a produção de cinema, que pretende criar, possivelmente, uma indústria cinematográfica. O caminho é outro. Quer dizer, o caminho é um outro tipo de legislação em que a responsabilidade do governo seja dividida com a responsabilidade do setor privado, do capital privado, do empresariado nacional e também da sociedade. Enquanto não houver essa soma e esse dar-se mãos entre o governo, o setor privado e a sociedade, a gente vai ficar patinando, né?
E não apenas vai, ou seja, não é talvez através da discussão se uma empresa grande que entra no setor pode distorcionar esse setor, que nós vamos, na verdade, ter uma boa percepção do que nós queremos fazer. Seria ideal que todas as empresas de televisão tivessem as suas produtoras de filmes e jogassem esses filmes no ar. Não apenas a TV Globo, mas todas elas. Mas também, evidentemente, que é necessário que o governo se ocupe de oferecer visibilidade aos filmes médios, à produção média. Estamos tentando fazer isso, que é difícil, que é oneroso, etc. Sim, estamos tentando fazer através ainda de caminhos talvez não tão eficazes, mas pretendemos chegar lá. Como é que está começando isso? Com algo que nunca existiu na nossa história. E eu acho que não existiu na história de nenhum dos países emergentes que nos acompanham, que conformam a nossa família planetária nesse momento, que é o incentivo direto à comercialização, né? Temos já um século em que os dinheiros públicos são destinados à produção de cinema e nenhum centavo é destinado à difusão dessa produção, ou seja, à comercialização dessa produção. De uma maneira inédita, historicamente inédita, este governo está começando esta ação que é o fomento direto à comercialização do filme brasileiro. Eu acho que isso, a depender da dimensão dessa intervenção governamental, podemos ter uma modificação importante, né, nesse mercado. Antônio Torres. Orlando Senna, você viveu várias experiências na sua vida, no cinema, na literatura, no jornalismo. Somos da mesma idade, não? Imagino. Você está com cara de menino. É o seguinte, dentro dessas experiências, houve a Escola de Cinema de Cuba e a Escola de Cinema do Ceará, né? Eu estive na do Ceará por 2 vezes, lá a seu convite, e achei que era um trabalho magnífico. E aquilo, de repente, parou. A primeira pergunta, o que representou para um possível polo de cinema no Nordeste, a Escola do Ceará, e por que parou? Eu acho que representou uma tentativa, né? Antes de mais nada, eu acho que representou, teve um significado muito importante para a atividade cultural e artística do Estado e basicamente da capital de Fortaleza, né? Durante 4 anos, um grupo de pessoas bastante, digamos, apoiado, insuflado pela comunidade, né, pela comunidade fortalezense, conseguiu em 4 anos, né, produzir 14 longa-metragens e um número significativo também de curta-metragens e cerca de 2 dezenas de espetáculos teatrais e um número enorme de espetáculos e shows de música, etc. Ou seja, uma agitação durante 4 anos que, evidentemente, eu acho, e algumas comprovações podem ser encontradas lá, eu acho que isso foi um enorme estímulo, de uma maneira geral, de uma maneira afluente, digamos assim, na criação artística e na atividade cultural da cidade. Agora, como digamos, realidade de um polo, foi uma proposta, né? Foi uma tentativa, foi também, digamos, como buscar exemplificar que era possível fazer, né? Porque terminou por problemas políticos estaduais, por atritos internos dentro do PSDB cearense. Não há nenhuma outra explicação nada mais charmosa do que isso. Briga política e digamos, pouca visão de estadista por parte dos políticos. Muitos dos nossos políticos têm, digamos, uma dimensão política, têm uma dimensão administrativa, mas, de uma maneira bastante geral, lhes falta a dimensão do estadista, ou seja, de pensar o Estado, de pensar o futuro
do seu estado, do seu país, da sua cidade, da sua comunidade. Eu acho que em muitos momentos no Brasil, em projetos culturais, projetos artísticos importantes que foram, digamos assim, decepados quando começavam a crescer, está exatamente essa questão. Ou seja, não há falta, porque não se trata disso, existem muitos políticos de grandeza no Brasil, mas uma certa deficiência, digamos, de nossos políticos, de uma boa parte deles, é de não ter uma dimensão de estadista, de sentir, ou seja, a sua obrigação, a sua missão de político circunscrita a situações e a épocas muito reduzidas. Orlando Senna, eu moro em Florianópolis, estou lá há 5 anos com muita alegria. Em Santa Catarina, a TV Cultura, que é hoje administrada por 2 universidades, a Universidade Federal e a Universidade Estadual, tem como verba mensal R$20 mil. R$20 mil. Claro que numa situação como essa, que é absolutamente inacreditável, é muito bom a iniciativa que o governo federal fez junto aqui com a TV Cultura de São Paulo, de lançar um edital chamado Doc TV, que oferece R$90 mil para a produção de um documentário de baixo orçamento. Isso é feito num concurso e foi feito, são 28, se não me falha a memória, 28 documentários pelo Brasil inteiro. Em 20 estados. Em 20 estados, né? Muitos deles com situações semelhantes à da TV Cultura. Como é que a gente sai de uma situação como essa, quer dizer, uma emissora que tem R$20 mil de verba mensal, para uma situação em que a TV pública possa ser uma realidade no Brasil? Você me faz perguntas difíceis. Assim, o meu ofício. Né? Prospecções do que se deve ser feito nos próximos 10 anos para que possamos ter uma televisão pública realmente bem alimentada, digamos assim, né? Ficaríamos conversando muito tempo e teríamos de trocar ideias, digamos, né? E não de dizer exatamente o que deve ser feito. Podemos ter ideias do que pode ser feito, né? Nesse sentido. Evidentemente, quando você faz uma menção dessa, quando você dá esse exemplo de uma televisão pública que tem R$20 mil de orçamento, estamos já aí navegando no surrealismo, né? Evidentemente, nem merece comentários. Eu acho que também a questão da televisão pública brasileira tem de ser analisada, tem de ser prospectada e tem de ser redesenhada no seu conjunto, ou seja, na sua globalidade. Existem questões relacionadas, evidentemente, com o conteúdo, apesar da qualidade ascendente, né, que vemos historicamente da TV pública brasileira, basicamente nos últimos 10 anos, inclusive. Temos a questão administrativa, né, onde entra, inclusive, a questão da sustentabilidade econômica, e também tem a questão das plataformas, ou seja, de até onde chega a televisão pública e até onde ela pode chegar. Eu acho que são 3 aspectos, e eu os menciono porque são exatamente os aspectos sobre os quais o governo está colocando seu foco, né, para ver até onde podemos chegar em 3 anos, não apenas no desenho dessa situação, né, que é o mais fácil, mas também de algumas ações substantivas nesse sentido. Eu acho que tem de começar, e esse é o nosso esforço, e essa, na verdade, é o nosso assunto no Ministério da Cultura, que é conteúdo. Né? O Ministério da Cultura cuida basicamente, essencialmente, do conteúdo do audiovisual brasileiro. Eu acho que temos de começar por aí. E o que se pode fazer, além de promover uma conferência, que é a nossa intenção ainda para esse ano, da TV Pública Brasileira, para que possamos, digamos assim, ter
definições claras que não vêm apenas do governo, mas também, principalmente, das pessoas que atuam, né, nesse setor. Além disso, quer dizer, para que nos dê essa visão mais clara do que devemos fazer, já as providências que estamos tomando no sentido de criar condições para que a TV pública possa ela mesma gerar, digamos assim, esse novo desenho, que é o caso mencionado por você do programa, do projeto Doc TV, de que esse ano, inclusive, vai ter uma nova edição do Doc TV nos mesmos moldes que tivemos no ano passado, mas também já se estende, inclusive, por pedido, por demanda de alguns estados, já se começa a desenvolver Docs TVs estaduais e até municipais, Doc TV Minas Gerais, Doc TV São Paulo. E também a criação, e agora também já começando a andar, ou seja, já aprendendo a andar, que foi bastante difícil reunir os interessados nisso, um Doc TV América Latina, né, que também será realizado esse ano, e pensamos também, não para esse ano, mas para o próximo ano, um Doc TV dos países de língua portuguesa. Ou seja, podemos mencionar também todas as ações que já estão em andamento com a TVE, com a TV educativa, porque as que eu mencionei são com a TV Cultura. TV Cultura. Com a TV Cultura, mas também temos projetos em desenvolvimento com a TVE, que são séries infantis, que são séries de animação, ou seja, tudo inclusive dentro da vocação, digamos assim, da TVE, ou seja, algumas medidas práticas para insuflar, para impulsionar, para oxigenar o que tende a ser uma ação do governo muito mais forte, mais global, mas que vai ser desenhada com muito cuidado e com muita eficácia, digamos assim. Tony. Bom, eu ia voltar à questão do adubo, porque como produtor me interessa, né? Parafraseando um pouquinho o Fellini, quando me perguntaram o que precisava para fazer cinema, ele falou 3 coisas: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Mas eu vou entrar numa outra... acrescentaria mais uma, né? Qual? Saúde do cineasta. Fundamental, ainda mais hoje está complicado. Mas eu vou entrar na questão da distribuição. Na nova Lei Geral de Cinema, a atribuição da formulação da Política Nacional de Cinema passa para o Ministério da Cultura. Ela estava vagamente descrita que ficaria na Ancine, agora ela passa para o Ministério da Cultura. Quanto à distribuição, qual é o pré-projeto? Qual é o projeto para a distribuição? Nós iremos, você falou incentivo à comercialização, isto é uma medida, é uma ação, mas ela é uma medida de médio, de longo prazo, é uma medida a ser implantada ou seja, iremos... Já implantada, com o edital que houve recentemente, mas ela é uma medida que terá perenidade, continuidade, ou iremos investir numa distribuidora forte que tenha os títulos nacionais, posicione o filme brasileiro no mercado com agressividade, com recursos, ou iremos pulverizar recursos com muitas distribuidoras? Como nós vamos atacar essa questão nevrálgica do cinema brasileiro? Qual é o pré-projeto do Ministério da Cultura? Começar só com um esclarecimento: a formulação da política audiovisual do Brasil é realizada pelo Conselho Superior de Cinema e não pelo Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, na verdade, eu entendi na colocação. Ele informa, ele ajuda, ele encaminha ao Conselho Superior de Cinema as ideias, os projetos. Os projetos, o Conselho vai sancionar, vai julgar como a própria sociedade, mas o desenho é feito lá. Mas ele tem de ser aprovado, corrigido, pelo Conselho Superior de Cinema, etc., e lançado, na verdade, definido pelo Conselho Superior de Cinema e Audiovisual. O ministro Gil, no seu discurso programático de Gramado, ele colocou como um leque
de possibilidades de ações referentes à distribuição, onde colocava lá no final do espectro, né, essa possibilidade da criação de uma grande distribuidora estatal. Não estamos trabalhando nesse sentido no momento, porque, na verdade, essa possibilidade está no final do espectro e o que acreditamos é que o melhor caminho é o fortalecimento das distribuidoras nacionais. E eu diria das pequenas distribuidoras nacionais, já que só existem distribuidoras nacionais pequenas, né? Ou seja, no sentido de estimulá-las, de alimentá-las, de inspirá-las também no que se refere a junções de diversas empresas, exatamente para o seu fortalecimento. E, em paralelo a isso, a questão do incentivo direto à comercialização. Ou seja, são esses dois caminhos que estamos seguindo, esses dois vetores nos quais estamos atuando atualmente, e não nos parece, quer dizer, a realidade não nos está nos dando até esse momento nenhuma indicação de que deveremos partir para uma grande distribuidora estatal. Isso pode ocorrer no futuro, depende de como as coisas caminhem, de como o mercado se comporte. Isso já foi um mecanismo utilizado no Brasil, já foi utilizado e é utilizado em outros países também, mas nos parece que no Brasil, desse momento, a possibilidade mais presente, a que se apresenta com mais nitidez nesse momento, é essa de fortalecimento das nossas pequenas distribuidoras. Eu gostaria de voltar à pergunta do Marcum sobre as TVs públicas. Eu gostaria de saber qual modelo de TV pública que o governo federal pretende incentivar, porque nós temos diferentes TVs públicas. A TV Cultura funciona de uma maneira, a TVE do Rio funciona de outra maneira, e nós ainda temos uma série de TVs públicas que recebem uma ingerência estatal direta. Há TVs públicas que ainda precisam de fazer concurso para contratar apresentadores, por exemplo. Então, eu gostaria de saber qual é essa TV pública que o governo quer fortalecer e de onde viriam esses recursos, se, por exemplo, vocês pretendem incentivar, que é exemplo do que acontece na TV Cultura, essas TVs possam ter apoios institucionais? Eu acho que eu estaria me adiantando se começasse a te responder pontualmente cada uma dessas indagações, né? Porque eu acabo de dizer que a nossa intenção é fazer um grande encontro, um seminário que estamos pretendendo que aconteça no final do primeiro semestre ou início do segundo semestre, exatamente para desenhar, né, a resposta a essas suas perguntas. O que eu posso adiantar, inclusive, também te digo isso porque essa tentativa digamos, de redesenho da TV pública brasileira não depende exclusivamente do Ministério da Cultura. Depende dos estados Vários também. atores terão de estar presentes nesse movimento, digamos assim. Mas o que se pode falar é de uma maneira muito geral, ou seja, o governo está interessado numa TV pública que, a partir do seu conteúdo, possa não apenas ser uma vitrine confiável, né, do que é a cultura brasileira, do que é, na verdade, a relação, né, do homem brasileiro atual, de hoje, com o mundo, né, e consigo mesmo, mas também que possa ser bem mais atrativa do que ela é hoje, no sentido exatamente da conquista de afeto por parte do espectador, né? Nesses dois sentidos, ou seja, um conteúdo que possa ser ainda mais representativo, que possa refletir ainda mais do que já reflete hoje todas as dimensões da nacionalidade brasileira, mas também que esteja mais próxima ao espectador como algo atrativo, como algo sedutor, como algo que
que leve a espectador a gostar da nossa TV pública como gosta de qualquer TV privada, digamos assim, ou seja, que se estabeleça uma relação mais íntima entre o espectador e a nossa televisão pública. Evidentemente, você dirá que eu estou falando em linhas gerais, mas são essas linhas gerais que estão norteando esse trabalho de maior profundidade, digamos assim. Valmir. Orlando, parece que o ponto levantado pelo Tony parece ser ter um certo consenso em relação ao mercado. Tá transpirando que o Ministério da Cultura realmente é quase que, se não é um formulador, ele está se posicionando de uma maneira bastante firme em relação ao encaminhamento da política audiovisual. Exemplo disso, partindo do particular para o geral, eu citei os 2 estudos diferentes para estabelecimento da reserva de mercado e houve um posicionamento até prévio do próprio Ministério em relação à expectativa, e que era um projeto de governo se ter uma reserva de mercado mais significativa. Seria aí, e aí expandindo, seria aí o Ministério da Cultura atuando da forma como o governo pretende atuar nos outros setores, assumindo para si a responsabilidade da formulação dessa política e tirando isso da mão das agências reguladoras, que teoricamente teriam autonomia para isso? Seria muito ousadia da minha parte ele dar uma resposta conclusiva com relação a isso, né? Inclusive porque a relação do governo com as agências está em debate, digamos assim, né? Está sendo discutida não apenas pelo governo, pelas agências, mas eu acho que também a sociedade começa a participar dessa discussão. No que se refere particularmente a Ancine, o que estamos vivendo, na verdade, é um período de ampliação de uma agência, né? E, evidentemente, é um período em que todas essas questões relacionadas com a relação geral do governo com as agências pode e deve aparecer, mas é algo que eu pensaria de uma maneira muito pontual, porque a Ancine já nasceu como uma agência diversificada, né, do desenho geral das agências aqui no Brasil. A Ancine, desde do primeiro pensamento, digamos, formulador dela, já se indicava que não seria uma agência que pudesse, ao mesmo tempo, formular, fiscalizar e fomentar. Uma agência que também, desde o seu início, ela não foi muito claramente pensada para que formulasse as políticas para o setor. Ou seja, já é uma agência bastante diferente das demais e temos de vê-la nessa dimensão. E, além disso, quer dizer, existe a questão de que é uma agência que está em transformação, ou seja, não a Ancine em si, mas tudo que tem a ver com ela, leva a esse movimento de transformação até a Ancinave. É um momento para uma agência bastante ímpar. Eu acho que nenhuma outra agência no Brasil está vivendo isso. Portanto, temos de pensar a Ancine com uma certa exclusividade, digamos assim. Mas de onde se conclui que com a expansão a Ancinave seguiria que modelo? Ou seja, continuaria sendo uma agência diferenciada ou ela passaria a ser uma agência reguladora com certa autonomia? É uma agência reguladora. É a definição da Ancinave como também de uma maneira, no entendimento atual, também a Ancine é uma agência reguladora, fiscalizadora. E até aí o que será a Ancinave também. Só o que cresce é o universo, né, que a Ancinave cuidará. Deve haver uma mudança de comando quando a Ancine for transformada em Ancinave? Isso é uma definição que está em mãos exclusivamente da Presidência da República e está sendo analisado e estudado por parte da Casa Civil. Eu, pessoalmente, acho que
o comando de uma agência que se relaciona, que se refere apenas ao cinema, não pode ser a mesma de uma que se refere à atividade como um todo, ou seja, na atual direção da Ancine, se essa direção passa a ser a mesma da Ancináveis, ficaria faltando, evidentemente, o lado televisão. Nesse sentido, eu acho que o governo está estudando com bastante atenção e carinho o que se pode fazer com relação a isso. Geraldo. Só para não entrar assim, em questões muito particularizadas com relação a todos esses assuntos que nós estamos abordando aqui, que a gente verifica, inclusive, esse seu cuidado justamente em abordar as coisas de uma forma bastante ampla, eu colocaria o seguinte, quer dizer, as perguntas que nós tivemos aqui nesse debate acenam realmente para uma modificação assim, bastante ampla de todo o panorama audiovisual brasileiro, na medida em que se falou aqui em distribuição para o exterior, em aumentar a presença do filme brasileiro aqui dentro, em produção independente, em reformulação da TV pública, etc, etc. Em todos esses setores, a gente verifica que o audiovisual brasileiro e o cinema brasileiro estão muito bem, obrigado. Só acontece que eles estão muito bem, mas a situação é sempre um tanto quanto excepcional. Entende? Quer dizer, nós estamos bem, porém há um determinado modelo, um determinado tipo de filme que está muito bem, mas no geral nós temos dificuldades. Nós temos uma certa presença, por exemplo, no Oscar, apenas apresentado como um símbolo, para mim, particularmente, não tem assim tanto significado no sentido de divulgação, enfim, mas também continuamos como exceção. E se acena com relação à transformação da Ancine em Ancinável e à Lei Geral do Cinema, que me parece uma coisa bastante adequada na medida em que justamente se procura uma forma de abordar tudo isso, tá certo? Mas lá pelas tantas, entre essas coisas das exceções que deram certo, você, por exemplo, citou uma experiência que foi a experiência que houve no Ceará, em que deu certo enquanto houve vontade política. No momento que não houve mais vontade política, esse negócio mudou. A minha pergunta é a seguinte, sem querer entrar em detalhes, até que o tempo não daria, mas eu pergunto, haverá realmente uma possibilidade, ou está sendo pensado, na possibilidade de essa transformação da Ancine em Ancinável, ou a Lei Geral do Cinema, serem baixadas pelo governo atual com medidas e com possibilidades tais que façam com que o cinema brasileiro, enfim, não dependa mais dessa vontade política? Olha, digamos que a gente não dependa mais das exceções, que a gente não dependa mais de uma nova mudança, você entende? Entendo. Há pouco eu fiz uma crítica à nossa legislação cinematográfica, dizendo que o que resultou dela foi a dependência absoluta do cinema, né, com relação ao governo. E, evidentemente, o trabalho o trabalho se encaminha, o trabalho se norteia, né, para que, não que, de repente, o cinema brasileiro possa dispensar, digamos assim, as muletas do Estado, mas que possa andar de uma maneira inteligente, digamos assim, em direção a uma certa sustentabilidade. Também não temos de ser tão ingênuos no sentido de acreditarmos que a cinematografia de um país emergente como o nosso possa, de repente, ser autossustentável da noite para o dia. Claro. Quer dizer, em nenhum país isso acontece, né? Claro. Nós temos indústrias cinematográficas sustentáveis apenas nos Estados Unidos e na Índia, em nenhum lugar mais. Todos os outros dependem profundamente, dependem basicamente do apoio estatal. Então, sem cairmos nessa ingenuidade, eu acho que o que temos de andar, e é o que o governo está fazendo, no sentido de criar condições para que essa dependência diminua, para que essa dependência não seja tão sufocante também, tanto para o cinema brasileiro como para o governo, mais ainda para o cinema brasileiro, que possa haver o desenvolvimento de uma atividade empresarial privada para fazer par com o governo.
Evidentemente, isso só acontecerá quando pudermos oferecer a esses empresários a possibilidade, digamos assim, de que o cinema seja um bom negócio no Brasil. Então, o que o governo pretende é criar condições para transformar o cinema num bom negócio para todo mundo. Foi um pouco o que eu disse antes, né? Que o cinema será um bom negócio no Brasil se for um bom negócio para o exibidor, para o distribuidor e para o produtor. Se for para apenas um dos lados, não será jamais um bom negócio. Então, é nesse sentido que eu acho que devemos trabalhar, e é nesse sentido que o governo trabalha, de criar condições para a diminuição da dependência estatal e para o aumento da ação empresarial privada no setor. Orlando, com essa sua expectativa, que eu tenho certeza absoluta, todos aqui na mesa e grande parte de quem está acompanhando o programa assina embaixo, a gente encerra esse Roda Viva. Como sempre, todas as perguntas que não foram formuladas durante o programa, não puderam ser formuladas, de telespectadores, serão encaminhadas para o entrevistado para que ele possa responder diretamente. E eu queria agradecer a presença da nossa bancada, a você, Orlando Senna, e a você que está em casa, convidar para que esteja aqui na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, com mais um Roda Viva, uma produção da Rede Pública de Televisão.